Então, Gênesis capítulo 25, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Versículo 21. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Versículo 23. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelo, pois isso lhe dera o nome de Esaú. Versículo 26. Depois saiu o seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. E respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, e outras traduções de primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Pai, fala conosco, Senhor, nessa noite, que a sua palavra, Pai, encontre morada em nossos corações. Que o nosso coração seja como uma terra fértil, pronto para receber, Pai, essa semente. E que ela venha dar fruto no tempo do Senhor, o tempo que o Senhor preparar para isso. Fala conosco, fala aos nossos corações, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor, Pai, seja a resposta que o teu filho e a tua filha precisa nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, queria trabalhar com vocês hoje um tema nessa palavra. Primeiro eu vou falar um pouquinho para você a respeito desse texto que nós lemos. Aqui relata, o nascimento dos filhos de Isaque e Rebeca. Como nós lemos aqui, a Bíblia deixa bem claro que Rebeca era estéril. E Jacó tinha o desejo de ser pai, já aos 40 anos de idade. Rebeca não tinha filhos, então Isaque ora ao Senhor e pede que o Senhor então lhe dê filho. E Rebeca, ela engravida, e ela fica grávida de gêmeos. E um dia havia um grande rebuliço dentro da barriga de Rebeca, a ponto de incomodá-la de uma tal maneira que ela foi orar ao Senhor. As mulheres que já engravidaram, sabem o que é um filho mexer na barriga. Nós homens não temos esse prazer, pastor. Graças a Deus, disse o pastor Daniel, Acho que é por causa da dor.
As mulheres têm esse prazer, né, de sentir o filho mexer, né, aquele toque. Porém, grande era o avivamento na barriga de Rebeca, a ponto daquele incomodá-la de uma tal maneira que ela foi orar a Deus e falou: Senhor, o que está acontecendo? Minha barriga está mexendo demais. E Deus então responde a ela, fala assim: dentro de você tem duas nações, dois filhos. No tempo de hoje, irmão, nós falarmos sobre isso é muito fácil. A mulher vai lá, faz um ultrassom, já sabe se é um filho, se é dois, o tempo que está. Naquela época não tinha nada disso. Porém, Deus já fala para Rebeca: você terá dois filhos, e dentro do seu ventre há duas nações. Então, os dias se passaram, a barriga cresceu, Rebeca deu à luz e nasce dois meninos. Então, o primeiro menino, chamado Esaú, é o primeiro, filho mais velho, primogênito. Ele nasce, e também a Bíblia é tão rica em detalhes, fala assim que ele era todo peludinho, parecia um ursinho, né? A ponto dele receber o nome de Esaú. O que significa Esaú? Peludo. Então, para você ver como esse menininho não era, ele nasceu com pelo com força, né? Não era só, hoje você vê aqueles nenê bem cabeludinho. Esse dia até passei na rua, vi com a Dani, uma mãe com um bebezinho no colo, recém-nascido, você só via o cabelinho pretinho, assim, de longe, de tanto cabelo que tinha o bebezinho, né? Só que Esaú não era só o cabelo. No corpo também havia pelos, então ele recebeu o nome de peludo, né? E logo em seguida nasce o segundo, que é Jacó. E aqui é um detalhe, porque Jacó, ele nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Ele segura o calcanhar de Esaú e sai ali e fala assim: opa, peraí, você não vai sair sozinho não, leva eu também, né? E quando Jacó nasce, Jacó também recebe um nome peculiar, exatamente pelo momento ali. Então, por ele segurar o calcanhar do seu irmão, ele recebe o nome do quê? De usurpador, aquele que segurou o calcanhar, né? Então ele recebe o nome exatamente do que foi aquela situação. Você via que os pais eram muito criativos naquela época, né? Então não tinha muito nome igual a gente tem hoje, né? Mas eles usavam o momento ali. E ali então, queridos, nasce Esaú, primogênito, e Jacó, o segundo. Então o direito de primogenitura era de Jacó. Então a Bíblia diz que eles cresceram. Era de Esaú, quer dizer, falei Jacó, né? Era de Esaú. Esaú cresceu, virou um habilidoso caçador, um homem que era exímio caçador, a Bíblia diz, exímio. Então ele era um excelente caçador. Então, um dos dias ele sai para caçar, e quando ele volta com muita fome. Ele volta com uma fome fora do comum. Então, quando ele chega em casa, ele sente aquele cheiro de comida gostoso, sabe? Aquele cheiro de comida gostoso, quando você entra dentro de casa, você sente aquele cheirinho da comida, aleluia, né? Cheirinho de feijoada, assim, dentro da casa, oh, delícia, né? É muito bom isso. E então, Esaú fala assim: eu estou com muita fome. Ele procura Jacó e fala assim: o que você está fazendo aí? Jacó falou assim: eu estou fazendo um negócio bom aqui, estou fazendo um negócio gostoso aqui, me dá um pouco do que você está fazendo. Jacó, como o seu próprio nome diz, usurpador, enganador, o aproveitador, ele não perde a oportunidade. Então ele fala assim: você quer? Olha aqui, ó, como está gostoso, isso aqui está bom, mas para você comer dessa comida aqui, você vai ter que me vender o seu direito de primogenitura. A partir de agora, os direitos de filho mais velho passam a ser meu. É meu. E aqui então, irmãos, Esaú, ele fala uma palavra que é tão forte a ponto de chegar diante de Deus. Ele fala assim: do que me adianta, do que me resolve a minha primogenitura, se o que eu estou sentindo agora é fome? Ele vende o seu direito de primogenitura porque ele estava com fome. E ele fala isso, irmãos, é tão sério que chega diante de Deus. Depois nós vamos ler aqui para frente, em Hebreus, o autor de Hebreus citando isso, para você ter uma ideia.
Hebreus, o livro de Hebreus foi escrito diante do nosso tempo agora há 2000 anos. O livro de Hebreus. O livro, os escritos de Gênesis tem mais 1000 anos aí. Então nós estamos falando de 3000 anos. A atitude de Esaú está gritando 3000 anos. Então, para você entender como foi pesadas as palavras que saíram do lábio de Esaú, como reverberou. E depois nós vamos ler em Hebreus o que Hebreus diz a respeito disso. Então, a palavra ali, a atitude de Esaú, ela chega diante de Deus, irmãos. E ali ele vende seu direito de primogenitura, mata sua fome, e Jacó recebe o que ele queria. E diante disso, o que eu queria compartilhar com você nessa noite, o tema da mensagem é os perigos da superficialidade. Quantos perigos nós corremos quando nós temos ou andamos ou praticamos uma vida, uma fé, um profissional de maneira superficial, que é exatamente o que Esaú fez. Esaú, ele tratou algo muito importante de maneira superficial. Então eu queria compartilhar com você esse tema, os perigos da superficialidade. O que é ser superficial? Então o termo de superficialidade é usado para descrever algo que não é profundo, que não é completo, que não é substancial. Então ser superficial é não ter profundidade, não ser completo, não ser substancial. E diante disso, quando nós aplicamos isso na nossa vida, nós podemos entender, por exemplo, se um conhecimento ele é superficial, significa que nós temos a compreensão básica, incompleta de um assunto, sem detalhes. Então, se eu tenho um conhecimento superficial de algo, significa que eu tenho parte daquele conhecimento, parte de entendimento daquilo. Então, por exemplo, se eu tenho um relacionamento superficial, o que significa isso? Que as minhas relações, elas são baseadas em aparência, com interações superficiais, sem muita conexão ou intimidade. Então, por exemplo, se você levar o conhecimento que você tem hoje, que você precisa, ou melhor, para ser um excelente profissional, um exímio profissional, e você quer ser destaque naquilo que você executa na tua profissão, concorda comigo que você precisa ser excelente? O seu conhecimento pode ser superficial diante das coisas? Não. Então vou dar um exemplo aqui da minha profissão. Eu sou vendedor, eu preciso ter muito conhecimento naquilo que eu estou vendendo. Eu preciso estar preparado. Eu preciso trazer para o meu cliente ali, o entendimento ali, o conhecimento do que ele quer comprar. Então, eu preciso para isso me preparar. Se a minha profissão requer de mim, como um vendedor, que eu tenha informações e eu quero ser bem sucedido nisso, então eu não posso ter um conhecimento superficial daquilo que eu faço. Então você pode entender que você pode aplicar isso. Então hoje eu trabalho para mim, então eu já não me dedico mais tanto como eu já me dediquei um dia. Mas quando eu trabalhava de vendedor em empresa, eu gerenciava equipe, então o que eu fazia? Eu procurava informações, tanto dos produtos, analisava comportamento, a ponto de eu fazer vários cursos que se eu sentasse na mesa com uma pessoa, pela maneira como ela se comportasse na minha frente, eu já sabia como eu tinha que falar com a pessoa. Por quê? Porque eu estava preparado para enfrentar aquilo ali. Então, o conhecimento superficial, querido, significa que você está tratando as coisas superficialmente, de qualquer maneira. Então, se você quer ser excelente, você precisa de informação. Se você quer ser um excelente nos seus relacionamentos, você precisa aprofundar. Qual é o muito erro de muitos casais que tem também trazido para o seu casamento um relacionamento superficial? O nosso relacionamento de casal ele precisa ter o quê? Profundidade.
Você precisa conhecer. Imagina que você namore com uma pessoa uma semana e você fala, vou casar. Você conhece aquela pessoa? Você sabe dela? Você sabe o seu caráter, os seus valores, a sua família? Não. Então você vai precisar de tempo para conhecer aquela pessoa. Para isso serve o namoro, para isso serve o noivado, para então você entender que você quer construir uma família com aquela pessoa. Então, o casamento também requer que o nosso relacionamento ele não seja superficial, né? As nossas conversas também não podem ser superficial, né? Então às vezes nós tratamos coisas importantes, nós temos que conversar, que resolver assuntos também de maneira superficial, né? Como se fosse uma conversa entre amigos, que você está ali, né, passando um tempo, tomando um café, mas existem situações na nossa vida que nós não podemos tratar de maneira superficial. Nós temos que parar e resolver, seja na liderança, seja na igreja, seja no casamento, seja na amizade e também, querido, nas nossas atitudes. Se as minhas atitudes elas são superficiais, que mensagem eu estou passando? Qual mensagem eu estou passando se eu for um pastor com atitudes superficiais? Então, assim, né? Que mensagem eu estou passando para os meus seguidores, para as minhas ovelhas? Será que eu não estou passando uma mensagem de que eu não me importo com o que realmente eu deveria me importar? Será que eu não estou desprezando valores? Aí eu estou falando de mim. Então, você entende que as nossas atitudes, se elas forem superficiais, ela vai passar o recado que as pessoas vão receber. Então, os perigos da superficialidade, e aqui eu estou fazendo apenas uma breve introdução, para nós entendermos a importância de nós não sermos superficiais. Então, eu estou tratando aqui desde assuntos, né, da nossa casa, das nossas atitudes, para a gente poder entender o quão isso é importante. E quais as causas, muitas vezes, da nossa superficialidade? Muitas vezes é o que? A falta de tempo. Uma das causas de nós sermos superficiais em várias áreas, em vários assuntos, uma delas pode ser o que? A falta de tempo. E aí eu pergunto para você, quantas horas tem o seu dia? Quantas horas tem o seu dia, pastora? 24 horas. E a sua, Campos? 24 horas. E a sua, pastor? Depende. Não, o seu dia é 24 horas, pastor, não tem jeito. Ainda que você esteja fazendo hora extra na madrugada, aí já conta o outro próximo, né, pastor? Já conta o outro próximo. Então, quantas horas tem o nosso dia? Irmãos, o meu dia, o seu dia, o do Elon Musk, tem 24 horas. E aí eu te pergunto, como você tem administrado o seu tempo? De maneira superficial? Você acorda, já sai atropelando, daqui a pouco eu tomo café, não, daqui a pouco eu escovo o dente, você faz isso, você levanta e fala assim, não, vou deixar para escovar o dente lá no meu trabalho. Como você tem tratado o seu tempo? Então uma das causas de nós sermos muitas vezes superficial é a falta de tempo, e por isso nós precisamos saber como nós temos administrado esse tempo. E um dos pontos é o que tem roubado o nosso tempo. Irmãos, o que não falta hoje são coisas para roubar o nosso tempo. E eu não estou falando só de celular, né? N coisas hoje roubam o nosso tempo. Às vezes o problema do outro rouba o meu tempo. Porque tem pessoas às vezes que ela simplesmente sai contando o problema dela para todo mundo, mas ela não quer uma solução, ela só quer simplesmente falar. Isso muitas vezes também pode ser um ladrão de um tempo. Então, o que eu preciso entender? Como eu tenho administrado o tempo? Aprender a dizer não também é cuidar do tempo. Às vezes nós precisamos aprender a dizer não. Às vezes nós dizemos sim para tudo. Nós não conseguimos dizer não. Irmãos, e para a gente ter um bom aproveitamento do nosso tempo, nós também precisamos aprender a dizer não.
Precisamos falar assim, não, agora eu não posso, agora não dá, agora é o tempo da minha família, agora é o tempo para o meu filho, agora é o meu tempo. Então, se eu tratar o meu tempo com superficialidade, irmãos, a falta de tempo vai roubar muitas coisas importantes da nossa vida. Segunda coisa que rouba, que pode ser uma causa de superficialidade, interesse ou vontade. Então, muitas vezes eu não estou sendo profundo porque eu não estou tendo interesse ou vontade em determinada situação, em resolver o problema, em ser melhor naquilo que eu estou fazendo e ser um diferencial na vida do outro. Então, se eu estou sendo superficial, irmãos, e eu quero sair disso, eu preciso mostrar interesse, ter vontade, ter comprometimento, não ser indiferente. Sim ou sim? Sim. Sim. Terceira coisa que pode ser uma causa da nossa superficialidade: medo de se expor ou até mesmo de se conectar com outras pessoas. Às vezes eu estou sendo superficial em determinada área da minha vida porque eu estou com medo de se expor. O que vão pensar de mim? O que vão pensar? Eu tenho medo de me expor, ou então eu me machuquei diante de um relacionamento, seja amoroso ou seja com pessoas, então eu não quero mais me conectar com outras pessoas porque eu estou com medo de me machucar novamente, ou de viver um novo relacionamento. Por quê? Porque eu já sofri, e aí então você fica escravo de algo que um dia aconteceu no passado. Aí você começa a ser o quê? Superficial. Você começa a ter com medo de se expor, está com medo de se conectar. A outra causa, instabilidade emocional. Então, às vezes eu estou sendo superficial porque a minha emoção, as minhas emoções, ou melhor, elas estão machucadas. Então, eu quero buscar aprovação, estou com baixa estima, eu estou com insegurança. Isso acaba causando em mim superficialidade. Então, eu estou trazendo aqui muitos pontos para que realmente possamos refletir o que tem roubado de nós sermos mais profundos na vida. Às vezes é bom você ser superficial em algumas coisas, sim. Às vezes você quer simplesmente bater um papo, descontrair. Mas você pode ser assim na sua vida como um todo? Não. Tem coisas que nós precisamos parar e ser profundos. Nós não podemos ser superficial em tudo. E a última causa de uma superficialidade, dificuldade de lidar com desafios e frustrações. Então, eu tenho medo de lidar com desafios, eu tenho medo de lidar com frustrações. Irmãos, e nós precisamos encarar desafios e frustrações. Por quê? Porque a vida vai, infelizmente, nos proporcionar frustrações e muitos desafios. Vídeo Pastor Daniel, na madrugada, com a Daniele. Ok? Tem como cortar, pastor? Tem como desligar um botãozinho lá para a Daniele ficar no mute? Não tem. Agora não dá. Mas a gente precisa enfrentar, porque a vida é cheia de desafios, irmãos. Deus não vai te livrar de desafios. Deus vai te livrar no desafio. É diferente. Deus não vai te livrar das covas dos leões. Deus vai te livrar na cova do leão. Então o que significa isso? A vida com Deus não significa que seja um mar de rosas, que vai dar tudo certo, que não teremos problemas, que não enfrentaremos desafio, que não enfrentaremos frustrações. Errar é preciso. Irmãos, eu vou falar novamente, eu sei que o evangelho que tem sido pregado hoje não se prega isso. Errar é preciso. Se frustrar é preciso, porque às vezes nós precisamos errar para acertar, se frustrar para poder se alegrar. É a vida isso. E hoje o evangelho que tem sido pregado é que se você for fiel no dízimo, se você for fiel aqui em todos os cultos, você não vai ter frustrações, você não vai ter problema, que a sua vida vai dar tudo certo. Mentira.
Isso não é evangelho. Isso é culto de autoajuda. Mas nós cremos aqui que Deus traz ajuda do alto, e não um culto de autoajuda. Amém? Então, quando nós olhamos aqui, irmãos, para esse texto, né? Aí eu queria compartilhar. Pastor, você não consegue colocar um texto para mim? Hebreus 12, 14. Você consegue aí? Daqui a pouco a gente faz a leitura. Então, agora vamos aplicar o texto que nós lemos aqui diante disso que eu falei sobre ser superficial, né? Se você quiser abrir aí Hebreus 12, 14 e 17. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 17, aquele texto que eu falei para você, né? Que o autor de Hebreus diz a respeito de Esaú, tá? A gente aplicando esse texto, a gente precisa entender o que era, né, a responsabilidade ou o privilégio, né, ou a bênção da primogenitura. Então a bênção da primogenitura tinha muitas coisas que Esaú abriu mão ali. Então, o que era a primogenitura, né? Quais eram os benefícios da primogenitura? Primeiro, ele tinha dupla valor na herança, né? Por quê? Em comparação aos demais filhos, ele levava a maior parte do valor da herança. Por quê? Porque a partir do momento que o seu pai falecesse, né, ele seria o responsável pela casa. Conseguiu, pastor? Hebreus 12, 14. Olha o que diz o autor de Hebreus, irmãos. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Olha o que o autor de Hebreus, irmãos, ele vai falar de Esaú. Ele vai chamar Esaú de imoral ou profano. Então, para você entender a decisão, a atitude que Esaú tomou. Então, para você entender qual era a importância da primogenitura, a importância de ser um filho primogênito. Então, além de eu ter falado com você que ele tinha uma parte maior na herança, a partir da morte do seu pai, ele liderava a família a partir daquele momento. As decisões da família vinham do filho mais velho, as responsabilidades de cuidado era do filho mais velho, o sacerdócio era do filho mais velho, e também, né, a bênção especial que o filho recebia do pai, né, antes da morte. Então, o direito de primogenitura não era simplesmente uma parte maior na herança. Tinha muitas coisas mais importantes. E aí eu quero trabalhar com você aqui 3 pontos para a gente finalizar a ministração. O primeiro deles, a importância de valorizar direitos e responsabilidades espirituais. Nós não podemos ser superficial no nosso chamado. Nós não podemos ser superficiais no nosso trato com Deus. Nós não podemos tratar a nossa vida espiritual de qualquer maneira. Não seja superficial no seu chamado. Não despreze ou venda a autoridade que Deus já te deu. Irmãos, o Senhor, Ele chamou cada um de nós com um propósito nessa terra. Cada um de nós. Nós temos um propósito, nós temos uma missão. Como eu já falei aqui algumas vezes, nós não fomos chamados para levantar de manhã, trabalhar, receber no dia 5 e no dia 20, pagar boleto, fazer novas dívidas e começar tudo de novo, igual o ratinho que fica correndo naquela rodinha, sabe? Fica aquele hamster ficar correndo naquela rodinha. Queridos, nós não nascemos para isso. Deus não nos fez para ser hamster, ficar correndo na rodinha, ou então o cachorrinho quando está brincando correndo atrás do rabo.
Aí ele fica ali, né? Aí trabalha, paga conta, faz conta, trabalha, faz conta, paga conta. Você acha que Deus fez a nossa vida para isso? Não que devendo, então, pastor, a partir de hoje eu não vou trabalhar mais, vou ficar na rede, vou ficar só esperando o dinheiro cair na minha conta. Isso acontece? Não. Mas também nós não podemos desprezar, irmãos, aquilo que é importante. Você pode ser a pessoa mais rica desse mundo. Mais rica desse mundo. Se você chegar na tua casa e não tiver paz, o seu dinheiro não compra a sua paz. Não tem coisa melhor do que você chegar na tua casa e você ter paz na tua casa. Isso é inegociável. Isso o dinheiro não compra. Isso bens não compram. Isso às vezes amizade não traz. Por quê? Porque a paz que excede todo o entendimento, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Ontem nós conversávamos até sobre isso, pastor, a gente falou sobre isso. Em um momento da nossa vida, nós visitávamos uma comunidade na Zona Sul muito carente, chamava Morro da Mandioca, muito carente, muito carente. E a gente subia lá para pastorear as pessoas, para entrar na casa, para fazer visita. Irmãos, tinha vez que chovia, você não conseguia subir a pé por causa do barro. Mas eu cheguei a visitar pessoas ali, irmãos, que a gente ajoelhava, o chão era de terra batida. Você colocava o joelho no chão, ficava a roda vermelha aqui do joelho, do barro, batido. Mas tinha uma paz dentro da casa da pessoa, sabe? Tinha paz, tinha a presença de Deus. Então não era sobre o que tinha, era o que ela levava para dentro da casa dela. Então, aí eu falo para você, irmãos, a paz ela não se compra. A paz tem um nome, Jesus Cristo. É o Filho de Deus. É você colocar a cabeça no teu travesseiro e você falar: Senhor, obrigado por este dia. Obrigado porque eu trouxe o pão para minha casa hoje. Eu não precisei passar ninguém para trás. Eu não precisei subir nas cotas de ninguém para prevalecer. Então, irmãos, a maneira como nós temos tratado os valores e direitos e responsabilidades espirituais vão fazer a diferença na nossa vida. Então, exerça a responsabilidade espiritual que você tem. Mas você pode pensar assim: mas eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Mas Deus te deu amizades que através de você consegue bater em algumas casas e levar ali uma palavra de esperança para aquela pessoa. Amém? Então, a importância de valorizar direitos e responsabilidades espirituais. Segunda coisa, vença suas limitações carnais. Qual foi o maior problema de Esaú naquele momento ali? Ele estava com fome. Então, o que ele precisava vencer? Irmãos, Esaú estava em casa. Ele estava na casa dele. Você acha que ele não tinha acesso aos alimentos? Você acha que se ele entrasse em algum outro ambiente da casa, ele não teria acesso à comida? Mas o que moveu com ele ali? O desejo pela comida do irmão. Ele falou: aquela comida estava cheirando tão bom, tão bom, tão bom, que ele falou assim: não, eu não quero comer mais nada, eu quero a comida que está ali. Eu quero aquela comida. E isso me faz refletir, irmãos, sobre a necessidade de nós vencermos as nossas carnalidades, as nossas limitações carnais. Esaú precisava comer, e para comer ele falou assim: olha, o que me adianta a primogenitura? De que me adianta ser filho mais velho? De que adianta eu ter nascido primeiro se o que eu tenho agora é fome? Eu preciso matar o que está me matando. Cuidado para você não vender algo muito importante que Deus te deu, que Ele colocou na tua vida, para poder alimentar uma necessidade carnal de momento. É que muitos homens, às vezes, ou até mulheres, hoje que também está bem comum, perdem uma família, um casamento, um relacionamento por causa de uma aventura amorosa de 5, 10, 30 minutos. Joga tudo fora. Por causa do quê? De uma aventura amorosa. Então, irmãos, nós precisamos vencer as nossas limitações carnais. Não despreze o espiritual por causa do carnal.
E o terceiro, para a gente finalizar: ore para tomar decisões. Ore para tomar decisões. Não tome decisões debaixo da emoção. Não fale palavras às vezes que vai imputar algo no mundo espiritual pela emoção. O que Esaú fez naquele momento? Eu estou com fome, eu quero comer. Deixa a primogenitura para lá. Eu estou com fome. O que me adianta ser pastor se eu estou com fome? O que me adianta ser um obreiro se eu estou agora com fome? O que me adianta ser um pastor se eu não tenho dinheiro na minha conta? Você está entendendo aonde eu estou indo? Para que a gente possa medir o grau de troca que muitas vezes nós fazemos. Então, será, irmãos, que as palavras que têm saído do nosso lábio estão andando paralelamente com a fé que nós confessamos? Então, a importância de nós sabermos o que estamos declarando. O mundo espiritual, ele tem poder. Aquilo que nós declaramos tem poder. Assim como nós temos poder para abençoar pessoas, nós também temos poder para amaldiçoar pessoas. Então, cuidado com o que tem saído dos seus lábios. Ore para tomar decisões. Não haja pela emoção. Mudanças, irmãos, só pode ser feita. Algumas mudanças só podem ser feitas debaixo de oração. Emprego, cidade, igreja. Apenas 3 exemplos. Você não pode tomar essas decisões sem oração, sem ter certeza do que Deus está falando com vocês. Antes de nós virmos aqui para Nova Odessa, nós fizemos propósito, mas propósito de oração. Quando Deus confirmou que nós tínhamos que vir para cá, eu tinha feito o propósito de 6 meses de jejum e oração, aguardando a resposta de Deus. Porque a minha decisão ia impactar a minha vida, a da minha esposa, a das minhas filhas. E o mais importante, a minha vida espiritual com Deus. Então eu não podia tomar essa decisão simplesmente pela emoção. Vamos que vai dar certo, vamos lá, Deus é comigo, Deus vai fazer. Não, precisa parar, orar, ouvir a voz de Deus. E aí o mais importante, esperar o tempo certo para agir. Esperar o tempo certo para se movimentar. Se eu for irresponsável nas minhas atitudes, eu colherei, irmãos, os frutos da minha responsabilidade. Então a importância de nós orarmos para tomar decisão. Esaú não podia simplesmente entregar aquilo que era muito importante por um prato de comida. E às vezes nós estamos fazendo da mesma maneira. Às vezes nós estamos agindo na emoção, de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem orar, sem buscar, sem esperar ouvir a voz de Deus. Irmãos, Deus fala, Deus fala, Deus responde oração. Pastor, eu já estou orando não sei quanto tempo. Deus não está respondendo, porque não é para você fazer nada. Não é para você tomar atitude. Se Deus não está respondendo, Ele não falou nem sim, nem não, porque não é para fazer nada, é para esperar. Quem gosta de esperar? Eu não gosto. Mas é melhor esperar a resposta de Deus do que colher, né, as irresponsabilidades de uma decisão mal tomada. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Tem alguém aqui, diga amém. Amém? Amém forte? Então, a importância de nós orarmos para tomarmos as nossas decisões. Nós somos impactados pelas nossas decisões. Esaú, ele perdeu. Estamos falando de 3.000 anos depois de uma atitude que ele teve lá atrás. O que nós lemos hoje aqui, na Bíblia, foi uma atitude equivocada de 3.000 anos atrás, que o Senhor deixou para a gente não fazer igual, não cometer o mesmo erro, saber esperar. E por isso que a Bíblia é perfeita, irmãos, porque ela não mostra só personagem perfeito, ela mostra a falha dos seus personagens, para que nós, como personagens também, não venhamos cometer os mesmos erros, as mesmas falhas.
e esperar a voz do Espírito. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar. Nós vamos agora para a ceia do Senhor. E antes eu queria orar por isso. Se Deus nos trouxe essa palavra, você pode ter certeza que virão algumas decisões que precisarão ser tomadas, que você não poderá tomá-la de qualquer maneira. Virão algumas decisões, algumas situações surgirão, que você não poderá agir no impulso, que você não poderá agir de qualquer maneira. Cuidado para você não vender aquilo que é tão importante que Deus te deu. E eu queria orar por isso, para que o Senhor nos fortaleça no dia de hoje, para que o Senhor Ele nos fortaleça nas nossas decisões, para que o Senhor nos fortaleça para vencer a nossa carnalidade, as atitudes que nós tomamos porque estamos com fome. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Tenho certeza que essa palavra nós precisávamos ouvir nessa noite. Essa palavra, Deus, nós precisávamos, Pai, para poder tocar a próxima semana, o próximo mês que está por vir. Senhor, nos livra de andar carnalmente, nos livra de ser crentes superficiais, que possamos ter uma profundidade contigo, que possamos andar, Senhor, em liberdade no Teu Espírito, que possamos saber esperar, Pai, ouvir a voz do Senhor, a resposta do Senhor. Não também é uma excelente resposta, Pai. Sim, nós queremos muitas vezes ouvir o sim do Senhor, mas o não, Ele nos livra de muitos problemas, de muitas causas, e também o Teu silêncio nos ensina a esperar, a ter autocontrole, a buscar mais no Senhor, a sermos mais sensíveis à Tua voz, a sermos mais, Pai, participantes do mundo espiritual e do Teu reino. E a igreja diga amém. Pastor Daniel.